Olá a todos, eu sou a professora Débora Kirnev e nós vamos dar início a mais uma aula de História da Matemática. Nesta aula, nossa abordagem vai ser sobre a história da matemática e tendências no ensino dessa disciplina. No desenvolvimento da nossa aula, nós vamos refletir a respeito de como que nós podemos contribuir para a aprendizagem dos nossos alunos. Ou seja, nós vamos buscar reflexões, vamos buscar alguns autores que nos dão subsídios para entender como a história da matemática pode ser um auxílio no processo de ensino e de aprendizagem. Nós vamos ver alguns autores como o Biratan D'Ambrosio, que vai falar a respeito da etnomatemática, do Ausubel com a aprendizagem significativa. Vamos recorrer a alguns autores como o Piaget, o Vygotsky, para exemplificar algumas situações. E também nós vamos ter algumas situações, problemas, para nós refletirmos a respeito disso. E pensando nessa aula especificamente com essas tendências de ensino que vamos apontar, nós vamos também promover uma reflexão sobre os temas já abordados anteriormente, ou seja, nós já vimos sobre os sistemas de numeração, nós também já vimos a respeito da história da geometria, da álgebra, dos conjuntos numéricos, nós vimos sobre a história do cálculo e também sobre a história da teoria dos conjuntos, enfim, nós vimos uma série de tópicos que podem ser tratados numa abordagem voltada para a educação básica e que você, enquanto professor, precisa ter estratégias metodológicas para propiciar a aprendizagem do aluno. Entendendo que quando você está ministrando aulas para alunos do 6º ano, é diferente de você ministrar aulas para um aluno do 8º, para um aluno do ensino médio. Cada sala tem a sua característica, cada grupo de alunos em determinada localidade vai ser uma situação de aprendizagem nova e nós temos que estar preparados para essa diversidade. Então, se você dá uma aula para uma turma de 6º ano num determinado momento, você vai ministrar o mesmo conteúdo para uma outra turma, o conteúdo é o mesmo, mas as interações são diferentes, as perguntas podem ser diferentes. Então, enquanto professores, nós temos que refletir sobre esses processos e compreender quais são as estratégias que nós podemos adotar para minimizar a dificuldade, para que o aluno compreenda todo o processo de construção da matemática e que ele entenda que essa matemática ela foi construída no decorrer do tempo, que ela não é pronta e acabada, que do modo que ela é apresentada hoje nas escolas básicas, baseado num currículo, ela é uma sistematização já baseado em todos esses fatos que nós apresentamos anteriormente. Então, para iniciarmos, nós vamos tratar de alguns tópicos. Então, eu trago para vocês alguns destaques. Vamos ao quadro? A primeira coisa que eu destaco é quando a matemática se torna um conjunto de regras, muitas vezes sem sentido e aplicação, ela está, de fato, dissociada da vida do aluno. Então, essa questão de você só tratar de apresentar definição, fórmula, memorizar esses tópicos, faz com que o aluno não compreenda a matemática e relacione com a sua vivência. Então, neste caso, aprender, por exemplo, logaritmos, razões trigonométricas, álgebra linear, por exemplo, será muito mais um transtorno que um acúmulo de conhecimentos que podem ser muito úteis ao longo da vida. Então pense, se você tiver que aprender todos esses conteúdos e você não compreender para que ele serve, não entender se existe uma aplicação para a vivência no mundo real, se você não entender quais são os fatos históricos relacionados com esse desenvolvimento e qual a conexão desse conteúdo com os demais, então aquilo fica solto, fica algo que o aluno ele pode estar em contato com isso e decorar para fazer uma prova, até tirar uma nota excelente. Mas passou aquela prova, ele não vai mais atribuir significado, ou seja, ele não vai compreender mais isso e não vai ter utilidade para ele. E nós, enquanto professores, nós precisamos mudar isso, a gente não pode deixar que isso aconteça. Então, fazer com que esse aluno ele compreenda
usar uma abordagem que leve esse aluno a estabelecer relações. Então, é isso que é a proposta, é isso que os estudos na área da educação matemática vêm apontando e diagnosticando situações nas quais a gente pode melhorar o processo de ensino e de aprendizagem. Os PCNs, que é um documento oficial e que também é utilizado como referência para o ensino, ele traz algumas colocações a respeito desse processo de ensino e aprendizagem. Então, no próximo slide, nós vamos ver a respeito disso. De acordo com o PCN, nós temos o seguinte: a história da matemática, ela pode oferecer uma importante contribuição ao processo de ensino e aprendizagem dessa área do conhecimento. Ao revelar a matemática como uma criação humana, ou seja, mostrar necessidades e preocupações de diferentes culturas em diferentes momentos históricos, ao estabelecer comparações entre os conceitos e processos matemáticos do passado e do presente, o professor cria condições para que o aluno desenvolva atitudes e valores mais favoráveis diante do conhecimento. Então, veja, essa é uma citação de um documento norteador da educação no Brasil. Ou seja, ele já aponta a história da matemática como um meio de humanizar esse ensino, de mostrar que a matemática foi construída no decorrer dos séculos e que ela foi, por meio das contribuições de diversas culturas, criado um corpo de conhecimento a respeito disso. Então, eu tenho uma seguinte questão para nos nortear. Vamos ao quadro? Então, qual é a influência da história da matemática para o ensino da matemática? Então, o que essa citação nos leva a refletir? Então, é isso que nós, enquanto vamos preparar, por exemplo, um plano de aula, quando vocês forem entrar para atuar na sala de aula, então você vai pensar a respeito disso. Essa é uma questão que nós, professores, precisamos, não só quanto à história da matemática, mas sim quanto às outras estratégias também. Hoje em dia nós temos muitas tendências de ensino, por exemplo. Nós podemos usar as tecnologias de comunicação, nós podemos usar jogos, nós podemos usar uma variedade de coisas que podem ser levadas para a sala de aula para promover o ensino e a aprendizagem dos alunos. Então, é desse ponto que eu trago essa questão para refletirmos e para que vocês levem isso para a sua vivência, para suas futuras práticas. Bom, para destacar, então, os nossos tópicos da aula, eu trago os conteúdos nas quais vão ser apoiadas as nossas situações problemas. Vamos ao quadro? Nós temos alguns conteúdos que serão tratados no desenvolvimento das nossas propostas. Um deles, nós vamos abordar a respeito dos logaritmos, então, de como resolver alguns procedimentos algébricos envolvendo esse conceito numa situação voltada para o cotidiano. A trigonometria também vai ser nessa mesma abordagem, então nós vamos aplicar conceitos voltados à trigonometria, mas em uma situação prática e da mesma forma matrizes. Então, nós queremos promover nas nossas situações problemas, não é a resolução apenas dessas situações, e sim pensar como eu posso ministrar esse conteúdo na educação básica, de modo que esse aluno ele compreenda o que há de trigonometria naquela resolução de problema, ou o que há de matrizes nesse enunciado. Não vai estar explícito, mas eu posso recorrer a esse conteúdo para ensinar um conceito, para mostrar para ele que uma situação do dia a dia está sendo passível da associação com conteúdo matemático. Para nortear, então, as nossas situações problemas, nós temos uma situação geradora de aprendizagem, que eu apresento a seguir. Bom, entende-se por epistemologia como um conjunto de conhecimentos sobre a origem, a natureza, as etapas e os limites do conhecimento humano, ou seja, a teoria do conhecimento. Então, o nosso foco na nossa aula de hoje está focada nesse aspecto, em como o sujeito aprende, em como se dá o conhecimento. Trata-se de um estudo crítico das premissas, das conclusões e dos métodos
dos diferentes ramos do conhecimento científico, das teorias e das práticas, que também é conhecida como a teoria da ciência. Então, a epistemologia é um tópico que é estudado não só na matemática, mas sim em diversas áreas, e ela vai tratar, então, da teoria do conhecimento. Voltando isso para a matemática, então nós podemos pensar em como o sujeito pode aprender a matemática. Então esse vai ser o nosso foco, a nossa situação geradora de aprendizagem enfatiza isso. Dando continuidade, então, nós temos o seguinte: no ensino da matemática, a epistemologia trata fundamentalmente sobre o que é importante ser ensinado, com qual enfoque, o que eu vou destacar na minha metodologia, no meu plano, naquele momento de aprendizagem. Em que formato que eu devo utilizar? A sequência que eu aplico uma proposta de aula, ela faz diferença na aprendizagem do meu aluno? E também para quem? Então, eu tenho que cuidar do meu sujeito. Como eu disse anteriormente, um aluno que é do 6º ano, ele é diferente de um aluno do 8º e do ensino médio. E assim, cada um ainda tem a sua localidade, as suas características culturais. Somada aos estudos metodológicos, é possível determinar o que, o porquê e o como a matemática deve ser ensinada, de modo a ensiná-la de forma significativa e eficiente, que se torne algo cada vez mais necessário e desafiador. Então, só para nós destacarmos a respeito disso, nós temos uma colocação aqui sobre o movimento que ficou conhecido como a matemática moderna. Ele ocorreu simultaneamente em muitos países e é mais para um contraste do que nós colocamos anteriormente. Esse movimento que aconteceu, ele ditou como a matemática deveria ser entendida e ser ensinada. Pense, se nós colocamos que ela deveria ser significativa, respeitar as diferenças dos indivíduos, se ela for padronizada e se ela tiver uma única forma de abordagem, vai contemplar isso? Então, nessa abordagem, a matemática ela deveria ser entendida e ensinada, sendo pautada no contexto histórico da época, baseada em soluções tecnológicas rápidas e eficientes. Então, isso aconteceu por volta das décadas de 60 e 70, na qual a matemática era ensinada desta forma. Porém, nós temos que, nesse momento histórico, nós tínhamos uma abordagem da matemática na qual se tinha uma formalização em excesso, se tinha uma série de conhecimentos que não era tido uma sequência para cada situação, era uma padronização do ensino. Então, pensa, para contrapor a nossa situação inicial, na qual nós temos que respeitar as diferenças dos alunos, nas quais nós temos que atender o contexto, usar as estratégias, usar as metodologias, nós temos, então, um movimento na qual contrapõe isso. Nós vamos destacar isso posteriormente. Então, na nossa aula, nós vamos ter esses momentos, nas quais nós vamos falar das tendências, nas quais nós vamos destacar alguns autores que colaboraram para essas tendências atuais e também destacar esse movimento que aconteceu, que foi ele que originou as discussões e promoveu também alguns estudos para que novas tendências fossem desenvolvidas. Agora nós então vamos dar continuidade e conhecer a nossa primeira situação-problema. Olá! Você já pensou no dia a dia da carreira que você escolheu seguir? Bom, para ter uma ideia dos desafios da sua área, agora você vai procurar soluções para situações-problema. Para prosseguir, primeiro é necessário ter estudado e finalizado a sua pré-aula, já que é nela que você encontra os conceitos e as teorias da disciplina. Feito isso, você vai conhecer a sua primeira SP e vai identificar onde a situação se passa, quais agentes estão envolvidos e quais são os recursos disponíveis. Com essas informações, você vai problematizar o contexto apresentado para então solucionar o desafio. Preparado para começar a SP1? Então, boa sorte e até mais!
Então, nós vamos conhecer a nossa primeira situação. Vamos ao quadro? Num artigo, um pesquisador do INPA, chamado Philip Fernstein, sugere como modelo matemático para o cálculo da área de desmatamento de acordo com a função. Então, eu tenho aqui um modelo matemático e esse modelo vai dar a área desmatada em relação ao tempo. Então, nós temos aqui a indicação dos termos adotados na função. dt seria equivalente à área do desmatamento no instante t dado em anos. T0 seria a área do desmatamento no instante inicial T0. E o K seria a equivalente à taxa média de desmatamento na região. E a nossa função, então, é d de t igual a d0, que multiplica e, esse é o número e, elevado a k vezes t. Então, nós temos esse modelo matemático e agora nós vamos fazer uma suposição. Suponha que tal modelo seja representativo da realidade. Ele pode ser usado para estudar uma situação em um contexto. E que a taxa média anual do desmatamento indicado por K da Amazônia seja de 0,6%. Uma equipe multidisciplinar garantirá que ele se mantenha constante ao longo do tempo, ou seja, esse percentual ele não vai variar, com medidas de sensibilização da sociedade e fiscalização. Então, com essa suposição, nós temos que os profissionais das ciências exatas se preocuparão com o número de anos necessários para que a área do desmatamento da Amazônia dobre o seu valor. Então, aqui está a nossa questão que nós vamos investigar. Quando que essa área de desmatamento deverá dobrar de valor? A partir do que foi observado. Supondo que o dobro da área observada hoje é o limite para que as atitudes mais contundentes sejam necessárias para frear o desmatamento neste caso. Bom, nós temos então uma situação de aprendizagem e nós temos um modelo matemático. Esse modelo ele é utilizado para esse tipo de estudo, dependendo dos índices e dependendo de cada região. A princípio, se nós analisarmos nossa situação problema, nós não podemos identificar certos conteúdos. Mas se nós fizermos um estudo mais cauteloso, nós vamos ver que ele pode ser associado desde as operações elementares até os estudos das funções exponenciais e das representações gráficas. Posteriormente, nós vamos explorar mais essa situação. Agora, nós vamos destacar alguns fatos históricos que trataram de abordagens para que esse tipo de problematização fosse abordada hoje em dia de uma forma diferenciada daquela utilizada tradicionalmente no ensino. Então, nós vamos destacar alguns pontos a respeito disso. Vamos ao quadro? No início da década de 80, a história da matemática se consolidava como uma área do conhecimento e investigação de quem se preocupava com a educação matemática. A história da matemática, ela não se resume em apenas uma ilustração e apresentação dos fatos históricos, personagens ou datas. Nós podemos, por exemplo, pensar em problemas históricos, por exemplo, completamento de quadrado, ou alguns tópicos da abordagem do livro do Elementos do Euclides, ou a deduções de equações, enfim, nós podemos pensar em problemas históricos e levar para a sala de aula, apresentar o seu contexto e tentar compreender como aquilo foi resolvido. Seria uma forma de abordagem para isso. E nós vamos destacar, então, novamente, uma outra citação dos PCNs para compreendermos mais sobre essa abordagem da história da matemática. Vamos ao quadro? Então, segundo os PCNs, os conceitos abordados em conexão com a sua história, eles constituem-se veículos de informação cultural, sociológica e antropológica de grande valor formativo. A história da matemática, neste sentido, é um instrumento de resgate da própria identidade cultural. Ou seja,
Quando nós utilizamos a história da matemática como um recurso, nós podemos mostrar para esse aluno como ela foi socialmente construída, como que nós podemos apresentar esses fatos históricos e compreender como aqueles povos antigos, por exemplo, resolviam seus problemas cotidianos. E fazer uma comparação de problemáticas na atualidade e trazer significação para a aprendizagem desse aluno e não só apresentando datas ou ênfase. Então, o modo como o professor conduz, como ele apresenta e como ele utiliza esse recurso é que vai fazer com que essa aprendizagem ela seja significativa ou não. Dando continuidade, nós vamos apresentar então uma citação do Biratan D'Ambrosio, que é um grande nome na área da educação matemática e que contribuiu para os estudos dessa área. As ideias matemáticas comparecem toda a evolução da humanidade, definindo estratégias de ação para lidar com o ambiente, criando e desenhando instrumentos para esse fim, buscando explicações sobre os fatos e fenômenos da natureza e para a própria existência. Em todos os momentos da história e em todas as civilizações, as ideias matemáticas estão presentes em todas as formas de fazer ou de saber. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Que nós podemos pensar que a matemática ela está presente nas mais diversas situações. Ou seja, ela faz parte da constituição do que nós conhecemos hoje, do mundo na qual nós estamos integrados. Ela foi um eixo para esse desenvolvimento. Dando continuidade, nós temos o seguinte. Segundo Miguel Miorim, nós temos que a abordagem histórica dos conteúdos nas aulas de matemática serve como um apoio para atingir objetivos pedagógicos que levem os alunos a perceber a matemática como uma criação humana, ou seja, ela não é pronta e acabada, estatizada. As razões pelas quais as pessoas fazem matemática, ou seja, tem uma justificativa, pode ser aplicada no dia a dia, por exemplo. As necessidades práticas, sociais, econômicas e físicas que servem de estímulo ao desenvolvimento das ideias matemáticas. Então, aqui nós temos alguns pontos desses autores, porém eles apontam outros, como, por exemplo, as conexões existentes entre matemática, filosofia, matemática e religião, matemática e lógica, ou seja, ela não é uma ciência dissociada das outras, ela pode interagir. A curiosidade estritamente intelectual que pode levar à generalização e extensão de ideias e teoria, ou seja, nós podemos compreender conceitos que inicialmente podem ser abstratos a partir do aprofundamento e percepção das técnicas empregadas historicamente. Também podemos apontar as percepções que os matemáticos têm do próprio objeto da matemática, as quais mudam e se desenvolvem ao longo do tempo. Ou seja, por exemplo, uma equação na antiguidade era resolvida de um modo. Lá no século VII ela foi resolvida de outra forma. Na atualidade ela pode estar sendo de uma outra abordagem. Então, perceber que ao longo dos tempos foi se desenvolvendo. E por fim, a natureza de uma estrutura e de uma axiomização e de uma prova. Ou seja, a matemática é uma ciência que é baseada num sistema axiomático formal, na qual passou por um processo de fundamentação teórica e que ela foi estruturada e consolidada no modo que nós conhecemos hoje. Ela não foi sempre assim, ela foi se desenvolvendo e formou-se como um corpo de conhecimento. Na atualidade, ela está fundamentada na lógica, num processo de dedução formal e que podem ser provados por meio de axiomas e teoremas e que justificam os conceitos. Então, o aluno na educação básica, talvez ele não vai compreender essa matemática formal que está abordada normalmente no ensino superior. Porém, é essa matemática formal que dá subsídio para aquelas construções nas quais os alunos aprendem desde o início da escolarização. Dando continuidade, nós temos então que, para a resolução da nossa situação-problema, nós vamos recorrer aos tópicos de logaritmos.
quem desenvolveu os logaritmos foi o John Napier, e ele publicou um trabalho na qual os resultados eram os logaritmos como nós utilizamos na atualidade, com certas notações próprias, com certas restrições, mas ainda foi esse trabalho que promoveu esse estudo. Um outro professor de geometria, de Londres, ele também contribuiu com esse desenvolvimento, que foi o Henry Bridges. Ele viajou até Edimburgo, capital da Escócia, onde vivia o Napier, para prestar sua homenagem para quem inventou os logaritmos. Por que a invenção dos logaritmos foi tão importante? Porque o Napier, com seus estudos, ele contribuiu para que aquelas longas multiplicações e divisões que eram feitas fossem reduzidas com a aplicação dos logaritmos a operações de adições e subtrações. Então, isso facilitou tremendamente os cálculos que demandavam longas folhas, longas operações. E esse matemático, ele fez alguns apontamentos para a melhoria da descoberta do Napier. Acompanhe comigo. Em conversa, eles perceberam que a ferramenta mais útil, se o logaritmo de 1 fosse 0, então isso daqui foi um dos fundamentos dessa teoria, e que o logaritmo de 10 fosse 1. Ou seja, se eu tiver log na base 10 de 10, então isso eu vou adotar como 1. Então, estabelecendo também logaritmos decimais, ou seja, os logaritmos numa base 10, que é a representação com a notação atual. E isso, eles começaram a estudar e aprofundar os conhecimentos, e com o auxílio de Adrien Vlacq, eles construíram as tábuas de logaritmos, que eram utilizadas naquele período, não tinham calculadoras como nós temos na atualidade, então eles usavam as tábuas de logaritmos. E eles construíram uma tábua do número 1 ao 100.000, com 14 casas decimais. Então, eles tinham essas tábuas para realizar os cálculos, como nós utilizamos hoje por meio da calculadora. Então, veja, esse conhecimento que o Napier desenvolveu, ele favorece as resoluções de equações exponenciais, por exemplo. Então, na nossa situação problema, nós temos um caso como este, e que foi as contribuições do Napier que levam à resolução deste tipo de situação. Vamos ao quadro? Então, retomando a nossa situação problema, segundo o modelo, a área desmatada é representada por D0, e nós precisamos determinar o dobro dessa área, que seria representada por 2, que multiplica D0. Ou seja, nós precisamos determinar dt, que seja 2 vezes D0. Nós vamos para a Câmara de Documentos e nós vamos verificar, então, o procedimento para fazer essa resolução. Se nós considerarmos as variáveis, nós temos o dt, que seria a área de desmatamento, o D0, que seria a área de desmatamento no instante inicial, e o K, que seria a nossa taxa média de desmatamento. E esse K, ele vai ser adotado como 0,6%, e que, convertendo em decimal, nós temos desta forma. Nosso objetivo é representar, então, essa situação. Nós temos aqui o modelo que foi dado, e nós temos que encontrar D que multiplica 2 vezes D0, D de T que multiplica 2 vezes D0. Se nós aplicarmos, então, um modelo e a igualdade, nós podemos simplificar o D0. E o que nós vamos obter? E elevado a 0,006 milésimos de t igual a 2. Quando nós chegamos nessa situação, nós temos uma equação para se resolver, na qual o valor desconhecido está no expoente. Se esse valor desconhecido, no caso é o t, está no expoente, nós teríamos que aplicar o que nós chamamos de logaritmos. Como o nosso termo aqui é o número e o logaritmo na base e, nós podemos entender que é o ln, chamado logaritmo natural, então nós vamos adotar
essa notação para resolução. Então, ln de 0,006t é igual a ln de 2. Se nós aplicarmos, então, um logaritmo, o ln estaria na base e eu vou aplicar no próprio e. Isso resulta em 1. Então, eu posso entender que isso vai ser 0,006t, que multiplica ln de 2. Por quê? Isso daqui vai resultar em 1 e eu vou aplicar a propriedade do logaritmo na qual eu tombo o expoente. Então, se eu aplicar essa propriedade e entender que isso vai dar 1, então eu posso simplificar esse primeiro membro. No segundo membro, eu vou ter ln de 2. Então, o nosso objetivo é descobrir o valor de t. Então, eu vou isolar o t e eu vou ter ln de 2 sobre 0,06. Quando eu tenho que aplicar o ln de 2, na antiguidade, quando o Nepper descobriu, eles usavam as tábuas de logaritmo, que eram as aproximações. Atualmente, nós recorremos ao uso da calculadora. Então, na calculadora, nós temos aqui a função log e a função ln. Nosso objetivo, então, é calcular ln de 2. E a calculadora, ela vai nos dar com aproximações dependendo do número de casas que ela está programada. Nós adotamos na nossa resolução, então, um valor aproximado. Ou seja, nós substituímos o ln de 2 por 6.931 décimos de milésimos, dividido, então, por 6 milésimos. Quando fizermos essa divisão, nós vamos ter aqui que o t vai ser equivalente a 115,5 anos, ou seja, 115 anos e meio, certo? Então, veja, quando você vai lidar com o conceito a respeito dos logaritmos, no primeiro momento, nós não entendemos qual seria a sua aplicabilidade hoje em dia, mas existem modelos matemáticos que precisam ser resolvidos usando esse conceito. Agora nós vamos dar continuidade e conhecer a nossa próxima situação-problema. E aí, conseguiu encontrar uma solução satisfatória para SP1? Como você pôde notar, o desafio apresentado tem como base situações comuns da realidade de mercado. Eles são elaborados a partir de informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano. Isso significa que antes mesmo de você se formar, além de todo o conhecimento teórico, você já está em contato com a realidade do seu futuro profissional. E caso surja alguma dúvida, acesse o fórum e envie a sua pergunta, ok? Confere agora a SP2. Então, agora vamos ao quadro conhecer a nossa próxima situação-problema? Você, como professor de matemática, está trabalhando em um projeto de mostrar benefícios proporcionados à vida das pessoas por meio da matemática. A acessibilidade remete à inclusão da pessoa com deficiência na participação de atividades cotidianas, entre outras tratadas ao acesso para cadeiras de rodas através de rampas. No caso, vocês terão que mostrar que a matemática envolvida num projeto de uma rampa fornece acesso a um desnível de 0,9 metros, ou seja, 90 centímetros. Quanto a isso, a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela regulariza as construções dessas rampas. A inclinação da rampa com o plano horizontal, ela deve variar de 5% a 8%, de acordo com a tabela. Então, se a rampa for mais que 1 metro, então nós temos aqui que aplicar uma inclinação máxima de 5%. Se o desnível que nós tivermos que cobrir com essa rampa for de 80 centímetros a 1 metro, então nós temos que aplicar 6,25%.
E se for até 80 centímetros o desnível, então nós podemos aplicar 8,33%, que seria o nosso parâmetro. Nós vamos supor, então, baseado nisso, a seguinte situação. Suponhamos que seja preciso construir uma rampa num local em que o desnível tem altura de 0,90 metros, ou seja, 90 centímetros. De quanto deverá ser o afastamento mínimo a fim de que essa rampa fique de acordo com o regulamento dado pela ABNT? Então, aqui seria a representação da situação problema. Eu tenho aqui a distância, que eu tenho que descobrir, que seria o afastamento. E nós temos aqui a rampa, que seria essa inclinação. E o desnível que nós temos que vencer seria de 0,90. Mas antes de resolvermos essa situação problema, num primeiro momento, não nos remete a ser um conteúdo específico. No enunciado, não está falando, utilize tal conceito, ou aplique, ou resolva. Nós precisamos compreender qual é o tópico da matemática que está envolvida. E, nesse caso, nós temos as relações trigonométricas. Ela está implícita na resolução do problema. E nós vamos, antes de abordar a resolução, pensar em alguns aspectos que poderiam promover a aprendizagem de situações matemáticas por meio da resolução da situação problema, por exemplo. Vamos ao quadro? Nós podemos utilizar, por exemplo, a história da matemática, a modelagem, jogos, recursos computacionais, como, por exemplo, a internet. Tudo isso, hoje em dia, fazem parte de práticas didáticas que vêm sendo adotadas no ensino. Então, a cada dia mais isso vem acontecendo com uma maior frequência, ou seja, nós temos que buscar recursos para promover a aprendizagem dentro da sala de aula, proporcionando que o ensino se torne mais abrangente, ou seja, nós tenhamos mais estratégias para tratar de tópicos da matemática com nossos alunos. Entende-se por epistemologia o conjunto de conhecimentos sobre a origem, a natureza, as etapas e os limites do conhecimento humano, ou seja, a teoria do conhecimento. E nós podemos entender que um professor ele pode ter suas bases epistemológicas para desenvolver os seus conhecimentos e tratar isso com os alunos. Bom, nós temos, então, que a epistemologia, ela é a forma como esse professor vai conduzir a sua aula. É o modo como ele acredita que o conhecimento vai ser adquirido e desenvolvido. Então, ele vai constituir uma posição, um posicionamento desse professor diante das situações de aprendizagem. Dando continuidade, nós temos, então, que trata-se de um estudo crítico das premissas, das conclusões e dos métodos dos diferentes ramos do conhecimento científico, das teorias e das práticas. No caso, a teoria da ciência, que vai fundamentar sobre o que é importante ser ensinado, com qual enfoque, o formato e para quem, ok? Então, isso é o foco da epistemologia. Somado aos estudos metodológicos mais específicos, então nós temos aí que isso vai fornecer as estratégias didáticas para o professor tratar das aulas de forma mais significativa e também mais desafiadora. Nós vamos destacar uma situação que nós podemos tratar numa sala de aula. Por exemplo, no papiro de Reich, o problema 56, ele já tem aspectos rudimentares da trigonometria. E ele já trabalhava, por exemplo, a semelhança de triângulos. Então, eu posso levar esse fato para estabelecer relações com o que nós estudamos na atualidade. Então, nós podemos mostrar, por exemplo, que as construções das pirâmides, elas já lidavam com problemas com a inclinação. Ou seja, se nós pensarmos nas faces laterais da pirâmide, eles já tinham que tratar com esse conceito de inclinação para resolver qual seria a inclinação adequada. Então, essas preocupações podem ter levado os egípcios
a desenvolver as relações trigonométricas que nós conhecemos hoje. Claro que voltado para as suas problemáticas e também para a sua situação. Os elementos também, há menções de importantes conclusões da trigonometria. E na essência, então, esse ramo da matemática, ele se relaciona com ângulos, com segmentos, com as noções de ângulos, e desde o tempo de Euclides já se tratava a respeito disso. Além disso, os estudos em astronomia, que também avançaram a partir dos elementos de Euclides, seria mais uma forma de tratar do desenvolvimento da matemática, e isso foi indicado a necessidade de lidar com conceitos trigonométricos. Então, essa situação da inclinação da rampa, que é algo presente no nosso dia a dia e que nós temos como mostrar para o aluno, isso é uma normatização, isso existe, já era tratada nas construções das pirâmides, já era tratada em problema voltado para a astronomia. Então, nós podemos buscar ampliar mais sobre esses conceitos e relacionar isso com uma prática de sala de aula. Voltando à nossa resolução, nós temos o seguinte: nós temos a situação da rampa e nós temos ali a aplicação da inclinação. Nós vamos detalhar mais na Câmara de Documentos para compreender a nossa situação problema. Então, o que acontece? Foi proposto que, de acordo com a norma da ABNT, nós temos que descobrir qual que seria a distância para que nós tivéssemos uma inclinação dentro da normatização, que seria de 6,25%. O desnível a ser vencido seria de 90 centímetros, ou de 0,9 metros. Se nós representarmos novamente, então, o nosso esboço, nós teríamos aqui um triângulo. E esse triângulo seria um triângulo retângulo e eu teria aqui um ângulo. Esse ângulo, ele está sendo associado com o cateto oposto, que seria o 0,9, e com o cateto adjacente, que seria o nosso D. Ou seja, nós estamos tratando da tangente do ângulo. No enunciado não estava explícito dessa forma, mas nós podemos entender que isso é uma relação trigonométrica. Se nós formos, então, aplicar a tangente do ângulo, seria cateto oposto sobre cateto adjacente igual a essa inclinação que nós precisamos obter, que seria de 6,25 de acordo com a normatização. Reescrevendo o nosso termo em porcentagem para a resolução do cálculo, então nós vamos ter 0,9 décimos sobre D igual a 0,625 décimos de milésimos. Depois, se nós isolarmos o D, multiplicarmos cruzado e isolarmos o D, nós vamos ter 0,9 sobre 0,625 décimos de milésimo. Se nós fizermos essa divisão, então o D vai ser de 14,4 metros, ou seja, esse afastamento que foi solicitado na situação problema corresponde a essa medida do D. Então, veja, nós temos aqui uma exemplificação de uma situação problema que envolve um contexto da atualidade, que já teve preocupações com resoluções de problemas lá na antiguidade e que nós podemos recorrer, então, a esses fatos para justificar essa forma de abordagem. Bom, nós vamos dar continuidade, então, e conhecer a nossa próxima situação problema. Bom, 2 SPs já foram finalizadas. Como você acha que está se saindo? Lembre-se de que para se dar bem é importante seguir as etapas, já que elas facilitam os seus estudos. Vamos revê-las? Primeiro, é necessário estudar a pré-aula para conhecer a teoria e os conceitos da disciplina. Em seguida, leia a SP com atenção para conhecer e interpretar a situação exposta. Feito isso, você deve levantar hipóteses sobre a situação problema, considerando os recursos disponíveis. E, por fim, você deve aplicar os conceitos estudados com foco em resolver a problematização. Combinado? Então, fique agora com a SP3. Até mais!
Bem, nessa próxima situação-problema, nós vamos compreender um pouco sobre a história da educação matemática e como que esse movimento dessas tendências de ensino, dessa busca por novas formas de aprendizagem significativa, ela foi introduzida no Brasil. Então, vamos ao contexto que vai nortear a nossa discussão. O movimento da matemática moderna, que pregava um currículo comum, ou seja, uma única visão sobre a matemática, teve como uma das suas consequências a não valorização do conhecimento que o aluno ele trazia para a sala de aula. Por que isso acontecia? Porque esse movimento que ocorreu por volta da década de 70, ele estava baseado no rigor formal da matemática, então era tratado já inicialmente na educação básica, numa sistematização baseada na teoria dos conjuntos e de princípios algébricos, na qual eram conceitos de certa forma abstratos, então ocorria a demasiada memorização daqueles procedimentos e a falta de compreensão e de atribuição de significado a respeito do que se estava fazendo. Também não era importante nesse movimento qual contexto esse aluno está inserido, ou seja, o que ele traz de bagagem da sua vivência que pode ser utilizada como referência na sala de aula. Isso não era importante. Então, isso permeou na década de 60, porém, teve alguns movimentos que se contraporam a essa ideia. E aí que surge, então, os estudos voltados para a área de educação matemática e que nós temos alguns precursores que nós vamos destacar. Acompanhe no quadro. Então, contra essa tendência que era adotada no movimento da matemática moderna, os educadores passaram a voltar seus olhares para os vendedores de rua, para entender como eles utilizavam a matemática, também para os pedreiros, os artesãos, que também faziam da sua própria forma a matemática, para as donas de casa, que também aplicavam certos conhecimentos, ou seja, cada um destes tinha a sua própria matemática e que muitas vezes é alheia ao que se aprende nos meios acadêmicos. Ou seja, esses exemplos destacados, cada um tem a sua própria forma de compreender a matemática. Ela não é rigorosa nem formal, ela se distingue muitas vezes em termos notacionais, ela é voltada para uma situação prática e cotidiana. Então, ao se voltar os olhos para essas situações, se reflete, então, como eu posso trazer isso para uma vivência de sala de aula? E começam, então, a surgir pesquisas a respeito disso. Nós vamos trazer um destaque a respeito desse movimento. Acompanhe comigo. Um dos autores que trabalharam com essa visão foi o Biratan D'Ambrosi, que nós trazemos a imagem aqui em destaque, e nós temos o seguinte apontamento. Alguns autores chamaram esse movimento de sociomatemática, de matemática espontânea, matemática informal, oprimida, escondida ou popular. Até que em 1985, o professor Biratan D'Ambrosi chamou isso de etnomatemática, ou seja, muitos grupos de pesquisa, eles têm desenvolvido trabalhos sobre essa área do conhecimento. Então, como esses sujeitos, eles desenvolvem a sua própria matemática e como eles conseguem desenvolver essas estratégias de raciocínio e resolução de problemas. De todas as tendências em educação matemática, a etnomatemática é a mais adequada para a nossa proposta, ou seja, entendemos que a etnomatemática ela pode ser utilizada na sala de aula e que pode trazer benefícios. Como assim? Eu posso trazer a vivência do meu aluno para, a partir disso, explorar situações e problemas, para que compreenda como ele lida com a matemática e use isso como um recurso e uma estratégia de ensino. E aqui nós destacamos um exemplo. Será que conseguimos ensinar geometria a partir da experiência de um pedreiro ou de um artesão? Ou ainda, será que conseguimos ensinar fração a partir da experiência de uma cozinheira? Então, pensando nessas situações,
nós vamos então aprofundar mais e discutir a respeito deste tópico, ou seja, como que a etnomatemática ela nos auxilia a compreender essa matemática do dia a dia da vivência das pessoas. Então, dando continuidade, nós temos o seguinte, na década de 70, os educadores, eles perceberam que a sala de aula vinha sofrendo aspectos negativos da metodologia proposta pelo movimento da matemática moderna, lembrando que era baseado no rigor do fundamento das teorias do conjunto e da álgebra, nessa tendência. A partir disso, uma série de termos passou a ser utilizado como uma solução possível para mudar essa abordagem. Um destaque seria a Cláudia Zavalatsky. Ela é uma pesquisadora americana que introduziu o conceito de sociomatemática. Ou seja, ela utilizou seus estudos sobre a forma como os povos africanos utilizavam a matemática no seu dia a dia e como isso influenciou na evolução da ciência. Ela foi para um contexto prático e, a partir desse contexto prático, ela tentou ilustrar as aprendizagens matemáticas. Nós também temos o destaque do professor Bertrand D'Ambrosio, que foi quem propôs pela primeira vez o termo etnomatemática. O professor D'Ambrosio, ele também é filho de professor e ele iniciou sua carreira auxiliando o pai em um curso preparatório para concursos públicos que eles tinham na sua casa. Ele preparava exercícios para ilustrar os conceitos teóricos que o seu pai ministrava aos alunos. Ele estudou matemática e filosofia na década de 50. Além disso, na tentativa de contribuir para a manutenção ou para o resgate desse encantamento, ou seja, ele queria que a matemática fosse mais interessante, fosse de acordo com a vivência das pessoas, ele publicou esta obra, na qual nós podemos entender a etnomatemática e o seu lugar na história da pedagogia e da matemática. Desde então, ele nos presenteou com muitas outras obras. Então, ele é um autor de referência nacional sobre esse tema da etnomatemática. Ele também é adepto da transdisciplinaridade. O que significa isso? Que ele entende como uma unidade de conhecimento, a integração de várias áreas para se conhecer a realidade. E ele defende, em linhas gerais, que a educação ela vai além da sala de aula, ela vai além das disciplinas e da grade curricular. Ou seja, nós temos que levar em consideração a vivência do aluno, o que ele sabe, o que ele conhece. Na concepção do D'Ambrosio, ele afirma o seguinte, que a transdisciplinariedade é o reconhecimento de que não há espaço nem tempos culturais privilegiados que permitam julgar e hierarquizar como mais corretos e verdadeiros, complexos de explicações e de convivência na realidade. Ou seja, ele coloca aqui que todos os conhecimentos devem estar agindo de forma integrada, formando um todo. Ele tem a seguinte concepção para a etnomatemática. Nós temos aqui um grande conjunto que seria a abrangência da educação. Nós temos os contextos e as vivências dos alunos, nas quais a gente podemos utilizar isso como referência para o ensino, e temos então a abordagem da etnomatemática. E também nós temos aqui, dentro desse contexto na qual nós associamos as vivências e os saberes dos alunos, o ensino da matemática. Ou seja, para o ensino da matemática, nós devemos recorrer, então, ao aprendizado por meio das experiências, por meio daquilo que o sujeito já sabe. Nós podemos ilustrar, então, nós lançamos duas questões sobre como nós podemos aprender matemática a partir das experiências de outras pessoas, no caso do pedreiro que ele exemplificou. Então, vamos ver o destaque a respeito disso. Acompanhe no quadro. Então, será que conseguimos ensinar geometria a partir da experiência de um pedreiro? Como que será que um pedreiro ele usa a geometria no seu dia a dia? Vamos verificar essa citação? Um pedreiro,
pode proceder para garantir o esquadro de uma parede, ou seja, verificar que o encontro de duas paredes forma um ângulo reto de 90 graus. Se valendo do fato de que o teorema de Pitágoras vale quando um triângulo é retângulo. Então, ele coloca o esquadro na parede. Se nós tivermos a formação do ângulo reto, nós temos um triângulo retângulo. E, consequentemente, ele vai poder, então, aplicar esse conceito. Na prática, ele determina na parede um segmento de tamanho 3 e no chão um de tamanho 4, de forma que ambos comecem no mesmo ponto. E se os outros extremos desse segmento tiver 5 unidades, então a parede está no prumo. Então, a gente vai na Câmara de Documentos para ilustrar essa situação. Então, acompanhe comigo. Então, o que ele traz de exemplo para a situação do pedreiro? Então, eu tenho aqui a parede e o piso, certo? Tem o esquadro. Se ele considerar a medida de 3 e 4, e a partir de um único ponto, então o ponto em comum teria que ser o ponto que nós formamos o ângulo reto de 90 graus. Então, se medir 5 unidades, no caso do limite do ponto 4 e do limite do ponto 3, a parede forma um triângulo retângulo. Ele afirma que está no prumo. O que significa isso? Que elas estão perpendiculares e que a construção está correta. Um pedreiro, provavelmente, ele não conheça que essa situação prática do seu dia a dia, que ele vivencia na execução de uma obra, que está associada ao teorema de Pitágoras, e que esse conhecimento esteja lá a aplicação do teorema para o triângulo de lados 3, 4 e 5, ou seja, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado é equivalente a 5 ao quadrado. Provavelmente ele não compreenda essa relação. Porém, ele usa isso de forma empírica. É um saber que ele utiliza. E nós podemos utilizar esse exemplo da vivência, do dia a dia, para ilustrar um uso que é associado e que pode ser utilizado em sala de aula. Mas nós temos ainda uma outra questão para nos nortear a respeito do uso de outras situações em contexto. Vamos ao quadro. Outra questão, será que conseguimos ensinar fração a partir da experiência de uma cozinheira? Então, quando se está cozinhando, nós dividimos e fracionamos inteiros? Então, nós destacamos o seguinte, que desde pequenas as crianças vão, por exemplo, a pizzarias com seus pais, e isso daí poderia ser um exemplo para introduzir esse conceito com as operações de fração. Não só isso, mas dependendo da localidade, você pode pegar esse fato de utilizar um alimento, de utilizar um conceito ali que seja da vivência do aluno e que isso possa ser levado na sala de aula. Não precisa ser a fração de uma pizza, pode ser a fração de um bolo, pode ser a fração de uma torta, pode ser a fração de uma outra coisa que favoreça. Nós podemos, então, utilizar esses contextos para trazer essa aprendizagem matemática informal para o saber escolar, ou seja, nós vamos fazer uma aproximação desse aluno para o ensino da matemática. Agora nós vamos dar continuidade e conhecer a nossa próxima situação-problema. Quando você faz uso de todo o material didático, você passa a conhecer as teorias e os conceitos da disciplina de forma mais completa. Só assim as SPs que servem de exercícios práticos que te preparam para o mercado de trabalho terão efeito na sua carreira. Ou seja, seguindo as etapas, você está adquirindo experiência profissional antes mesmo de terminar o seu curso. E se durante a sua leitura algum ponto de interrogação surgir, não se preocupe. Envie sua dúvida no fórum, ok? Fique agora com a SP4. Boa sorte!
Então, nas SPs, nós já vimos sobre como utilizar a história da matemática na resolução de algumas situações, problemas. Nós já vimos também como podemos utilizar a etnomatemática, esse contexto de aprendizagem. E agora nós vamos destacar algumas tendências de ensino que podem favorecer esse processo de ensino e aprendizagem da matemática. Então, nós vamos trazer alguns autores. O primeiro deles é o Ausubel, e que nós destacamos na imagem a seguir. Durante seus estudos sobre as tendências em educação matemática, nós nos deparamos com as ideias do David Paul Ausubel sobre o ensino e aprendizagem. Então, ele foi um estudioso a respeito desse processo. Em especial, a sua convicção de que aprender significativamente é ampliar e reconfigurar ideias já existentes na estrutura do pensamento, para que assim tenha acesso a novos conteúdos e fazer relações com aqueles que já possui. Então, o que ele aponta? Que nós vamos ter que utilizar aquilo que o aluno já conhece. Então, cabe ao professor investigar quais são os conhecimentos prévios do aluno e, a partir desses conhecimentos prévios que ele possui, eu vou traçar estratégias para ensinar um conteúdo novo. Então, tudo que vai ser introduzido deve ter uma associação com aquilo que já é um saber existente. Então, essa é a teoria do Ausubel. Ele é precursor no termo aprendizagem significativa e muitos dos seus estudos têm sido aplicados na área de educação matemática, nos estudos e nas pesquisas com sujeitos e sendo publicados em artigos e revistas. Então, vocês podem aprofundar mais a respeito disso. Dando continuidade, nós vamos então explorar alguns desses conceitos. Nós temos o compromisso de ensinar, então, produto matricial. E nós vamos tomar como base essas ideias que o Ausubel promove. Então, é o momento de mostrar como se deve ser realizada a operação de multiplicação entre matrizes, nos quais muitos livros trazem os passos desde o cálculo de maneira bastante estruturada e organizada, porém sem muito significado. Ou seja, como que o aluno ele pode aprender operações com matrizes a partir de uma situação cotidiana, daquilo que ele já sabe. Então, não seria uma boa hora para nós inovarmos? Então, essa seria uma questão para nós pensarmos. E se pudéssemos, então, apresentar essa operação a partir de um projeto que motivasse os alunos e possibilitasse, então, o aprendizado desse conteúdo de forma significativa. Então, essa é a nossa situação-problema. E antes de discutir uma proposta, então, nós vamos conhecer mais a respeito dos teóricos que atualmente contribuem para as tendências de ensino e para as investigações a respeito dessas temáticas na área de educação matemática. Então, vamos dar continuidade. O Ausubel, ele nasceu em 1918, em Nova York, e passou, então, por um certo sofrimento durante a sua infância. Ele teve uma educação básica na estrutura do ensino da época, que foi influenciada pelo behaviorismo, que acreditava fortemente na influência do meio sobre o sujeito. Então, vocês podem investigar mais sobre o behaviorismo, mas eles trabalhavam com a ideia do estímulo-ação. Então, todo estímulo promove uma reação. E ele pensava numa outra forma de ensino, numa outra abordagem, na qual fosse diferente dessa metodologia. E ele queria inovar. Então, ele propôs nos seus estudos algumas formas, algumas estratégias para que o aluno ele tivesse uma aprendizagem significativa de algum conceito. Dando continuidade, o Ausubel, ele estudou medicina, ele se especializou em psiquiatria durante um período da sua vida e acadêmica. Ele também se dedicou à psicologia educacional. Ele foi o primeiro a propor o conceito de aprendizagem significativa. Para ele, a história dos estudantes
tem que ser levado em consideração, ou seja, nós temos que trazer a vivência do aluno para a sala de aula. Portanto, o principal papel do professor é propor atividades que favoreçam o aprendizado a partir do que o aluno já conhece e é capaz de fazer. Então, nessa perspectiva, nós temos que ter a sensibilidade de entender as dificuldades do nosso aluno e propor sequências didáticas, metodologias de ensino na qual ele consiga se desenvolver. Então, esse é o pensamento norteador das linhas de pesquisa do Ausubel. Também nós vamos destacar outros que foram importantes para as tendências de ensino na atualidade. Vamos ao quadro? Nós destacamos também o Jean Piaget. Ele estudou sobre a teoria do desenvolvimento cognitivo. Ele foi fundador do que nós conhecemos hoje por epistemologia genética, ou seja, a teoria do conhecimento, que se baseia no estudo da gênese psicológica e do pensamento humano. Ele era um pesquisador suíço que acreditava nas potencialidades dos indivíduos para lidar com situações nas quais eram submetidas. Então, se você for aprofundar os seus estudos a respeito do Piaget, ele tem uma teoria sobre o desenvolvimento humano, na qual ele estuda desde a criança quando nasce, quais são as suas primeiras formas de aprendizagem. Então, a sua primeira fase, enquanto bebê, até os primeiros anos de desenvolvimento, de 1 a 2 anos. Depois, qual que seria o seu desenvolvimento na fase dos 2 até os 7 anos? Quais seriam os resultados esperados nessa fase do desenvolvimento? E depois, numa outra fase, dos 7 aos 12 anos, e assim depois a próxima etapa do desenvolvimento. Então, essas fases do desenvolvimento do Piaget, quando ele investigou, não era necessariamente voltada para a educação. Porém, a sua pesquisa se tornou uma base para muitos outros estudiosos e isso acabou sendo utilizado como referencial para os estudos em sala de aula. Então, mesmo o Piaget não tendo feito uma pesquisa direcionada, os seus resultados eles são bastante compatíveis com algumas pesquisas aplicadas posteriormente. Então, ele é um outro nome que você pode aprofundar e investigar mais a respeito. Nós destacamos também o Vygotsky. Vamos ao quadro? O Vygotsky, ele também foi um outro pesquisador. Ele foi professor de literatura na Bielorrússia e um dos autores de referência no século XX, cujas suas ideias se identificavam com o Ausubel a respeito da aprendizagem significativa. Nós temos uma citação aqui de destaque. O aprendizado não é desenvolvimento. Entretanto, o aprendizado adequadamente organizado resulta em desenvolvimento mental e põe em movimento vários processos de desenvolvimento que, de outra forma, seriam impossíveis de acontecer. Então, o Vygotsky, ele promove estudos e esses estudos que ele traz, ele pensa então na interação social do sujeito, em como que as suas vivências e os seus saberes podem ser utilizados e como que o professor pode utilizar tudo isso e ser mediador da aprendizagem. Então, aproximar o saber científico do saber já existente do aluno, fazendo essa transposição didática, transformando o saber que é o conhecimento acumulado no desenvolvimento do corpo de conhecimento da matemática, por exemplo, em um saber escolar na qual o aluno compreenda isso. Então, é papel do professor mediar e dar subsídio para que o aluno construa essa aprendizagem. Então, essas são algumas das considerações a respeito de alguns nomes que influenciaram nas tendências de ensino da atualidade e que suas pesquisas elas abriram um grande leque de possibilidades para a investigação nessa área e que hoje eles são referenciais teóricos
que estão aí fazendo parte de diversas teses, diversas dissertações na área de pesquisa da educação matemática e que vocês podem se aprofundar e conhecer mais a respeito disso. Agora nós vamos dar continuidade e explorar mais a respeito da nossa situação problema. É proposto, então, um projeto, essa foi a ideia inicial na nossa situação problema, e esse projeto, ele vai ter algumas norteações, ou seja, vai ser primeiro proposto a produção de um cardápio para uma lanchonete, na qual essa lanchonete vai oferecer somente 2 tipos de lanches. Então, aqui está um primeiro momento para você contextualizar a idealização desse projeto. O que os alunos vão fazer? Os alunos vão escolher que ingredientes serão colocados entre os pães e farão a cotação de preços em 2 supermercados da região. Em seguida, determinarão o preço de custo de cada lanche, com base nos ingredientes. Por fim, definirão um percentual sobre esse valor, a fim de cobrir os outros custos e ter certo lucro. Além disso, é proposto que o layout do cardápio ele será também desenvolvido pelos estudantes. Para isso, eles podem pedir ajuda, por exemplo, ao professor de artes. Se desejar, então, um lanche padrão, considerado saudável, eles podem pedir auxílio também ao professor de ciências e de educação física. Então, veja, aqui já está integrando as diversas áreas. Então, no primeiro momento, eles vão ter que fazer as investigações, pensar no layout e pensar, então, num padrão saudável. Já temos 3 etapas para esse projeto. Considerando agora o cardápio, ele pode ter ainda informações em inglês ou em espanhol, para o caso da lanchonete receber um visitante estrangeiro. Nesse caso, os professores de língua estrangeira podem ajudar. Além disso tudo que já foi colocado, os alunos poderão pensar também num jingle, ou seja, num vídeo promocional da lanchonete. Isso pode ser motivador, principalmente porque a matemática envolvida tende a ser muito simples. Basta elaborar tabelas para ajudá-los na organização das ideias e talvez sejam necessárias algumas dicas sobre as unidades e os ingredientes que tem na receita e no supermercado. Então, essa seria uma proposta, uma idealização de um projeto. Então, mas onde que está implícito o conteúdo de matrizes que foi a proposta inicial na situação problema? Quando vai se desenvolver esse projeto, por exemplo, tem várias disciplinas ali que foram chamadas a atenção para fazer parte dessa integração, de ter a interdisciplinaridade delas. Quando o aluno vai coletar as informações, no início fala que ele poderá escolher entre 2 lanches e esses 2 lanches vão ter alguns ingredientes e que vai poder fazer a cotação no supermercado. Então, quando é proposto desta forma, a gente pode induzir esse aluno a organizar os dados, tabular essas informações e fazer a coleta disso. Eu trago um exemplo ali na Câmara de Documentos para a gente destacar. Então, dando continuidade, se nós explorarmos então aqui a situação problema, o aluno ele poderia coletar as informações para o lanche 1 e para o lanche 2, no supermercado 1 no supermercado 2. Nós temos aqui, então, as entradas, nas quais seria para a cotação dos ingredientes. Quando ele fizer o preenchimento dessas entradas, num primeiro momento, talvez ele não compreenda que ele está aplicando o conceito de matrizes. Mas, depois, o professor pode sistematizar isso e ele pode, então, fazer a transposição disso para uma anotação formal. No enunciado foi proposto que ele pensasse no preço de custo. O preço de custo, por exemplo, pode ser associado à soma das entradas da matriz que seria correspondente para cada lanche.
Também foi proposto um percentual aplicado para se ter o lucro. Esse percentual aplicado pode ser interpretado como a multiplicação por escalar para a matriz obtida. Então, cabe, durante o desenvolvimento de um projeto como este, o professor ele explorar as possibilidades e buscar estratégias ali que seja adequada para aquele meio, para aquela situação na qual ele está lidando com os alunos. Agora nós vamos dar continuidade e pensar em outras situações. Bom, chegamos ao final da nossa aula. E depois de concluir todas as SPs, é hora de você refletir sobre tudo que aprendeu com os desafios. Vamos lá? Primeiro, ficou claro que o conhecimento vem ao fazer uso do material didático disponível no ambiente virtual do aluno. Isso inclui fazer a pré-aula, assistir aos vídeos, ler os textos e acessar as web-aulas. E depois de compreender os conceitos da disciplina, você aprendeu como aplicar os fundamentos aprendidos em situações similares às da realidade do mercado de trabalho. Tudo isso faz de você um aluno proativo e mais capacitado para exercer a sua profissão, o que te coloca passos à frente na hora de ter sucesso profissional. Mas não acabou. Você ainda tem a sua pós-aula para acessar. Não vai esquecer, hein? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Respeite todas as etapas, ok? Bons estudos! Tchau! Então, nós vamos finalizar com uma questão para nós discutirmos. Vamos ao quadro? Então, quais seriam as contribuições da história da matemática para o ensino da matemática? Nós buscamos um autor, que é o Miguel e o Gutierre, que vão apresentar as principais funções pedagógicas que a história da matemática exerce sobre os alunos. Então, o primeiro deles seria recursos que servem como motivação, métodos que contribuem na seleção dos objetivos a serem abordados nas aulas de matemática. Também seria uma fonte para a seleção de problemas práticos, curiosos e recreativos, na qual a gente pode associar isso a um contexto de aprendizagem desses alunos. Nós também podemos apontar a desmistificação da matemática e a desalienação do seu ensino, desfazendo a imagem da matemática pronta e acabada, ou seja, ela foi historicamente construída. Ela pode ser um instrumento de formação de conceitos matemáticos, ou seja, sair de algumas situações cotidianas, recorrer à história e fazer essa formalização. Ela também auxilia na constituição de um pensamento independente e crítico. Ele não vai ficar lá só reproduzindo exercícios, representando novamente exemplos. Então, ele vai constituir, então, num desenvolvimento de pensamento matemático. É um instrumento unificador de vários campos da matemática, então ele pode integrar diversas áreas, diversas disciplinas e pode promover a aprendizagem significativa e compreensiva da matemática. Então, agora nós vamos para um momento para dúvidas e para nós esclarecermos alguns pontos. Bem, pessoal, nós tivemos alguns questionamentos e eu tenho uma pergunta que foi lançada com relação a uma criança, ela ali que não aceita manipular nenhum objeto e como que isso poderia ser, como se poderia ser tratado, como que poderia ser analisado isso. A minha orientação é que seja analisado o contexto. Nós vimos aqui que o meio na qual o sujeito está inserido influencia diretamente na sua forma de aprendizagem. Então, se você percebe que tem uma situação que uma criança ela não atende a um estímulo, que ela apresenta alguma dificuldade específica, então é preciso investigar as causas. Uma vez diagnosticado qual é o fator que causa isso, você vai buscar uma estratégia de minimizar esse processo. Normalmente, nós vamos vencer esses obstáculos por meio de estímulos. Outras questões que foram apontadas é com relação à avaliação da disciplina.
nosso foco sempre vai ser sobre a história da matemática. Então, na nossa primeira aula, nós tratamos sobre os sistemas de numeração. Por exemplo, o que eu preciso saber de sistemas de numeração? Eu preciso saber como foi seu desenvolvimento, o que os homens primitivos contribuíram, como que eles faziam o seu processo de contagem, o que isso acarretou, por exemplo, o surgimento das bases de numeração, quais são as diferentes bases, eu posso transformar uma base na outra. Então, esse seria um exemplo. Com relação à álgebra, à geometria e os conjuntos numéricos, nós temos que saber quais são os principais fatos históricos, quais foram os matemáticos que contribuíram com esse processo. Enfim, é preciso focar nos aspectos mais relevantes, sempre pensando na trajetória histórica. Quanto à terceira aula que nós abordamos sobre a história do desenvolvimento do cálculo, pensar quem foi os matemáticos que contribuíram com esse processo, com que isso está associado. Então, nosso objetivo não é resolver problemas envolvendo, por exemplo, o cálculo diferencial integral, e sim compreender como ele foi construído. Então, esse vai ser o enfoque da nossa disciplina. Hoje nós abordamos sobre algumas tendências de ensino na matemática. Então, compreender qual foi a contribuição de cada pessoa indicada e também nos outros materiais disponibilizados na disciplina. Diferenciar as abordagens, entender o que é a etnomatemática, o que é a aprendizagem significativa, o que uma prioriza e o que a outra, qual que é a definição para cada uma delas, enfim. Focar, então, nas temáticas dessas aulas e nos enfoques que abrange a disciplina de História da Matemática. Então, agora eu desejo a vocês bons estudos. Nós continuamos as discussões no chat e no fórum da disciplina. E nós encerramos aqui. Muito obrigada. Muitas pessoas pensam que a matemática é uma disciplina muito difícil por conta da quantidade de conceitos abstratos com que tiveram contato na escola. Mas se analisarmos, podemos perceber que quando as crianças começam a estudar, elas inicialmente gostam de matemática. Conforme os estudos avançam, é notável que o interesse pela disciplina diminui. Mas por que isso acontece? Em geral, isso acontece porque não se faz uma associação prática da matemática à vida cotidiana do aluno, de modo que essa disciplina parece um conjunto de regras sem sentido e aplicação. Como durante muito tempo a estrutura da educação básica de ensino dificultou a aprendizagem dos alunos, diversos teóricos iniciaram pesquisas relacionadas à psicologia da educação. Visando tornar a matemática acessível, David Ausubel foi o primeiro estudioso a propor o conceito de aprendizagem significativa. Segundo o teórico, podemos dividi-la em 3 tipos: a representacional, o aprendizado do conceito em si, que pode ocorrer de forma abstrata ou não, e por fim, a aprendizagem proposicional. Para que a aprendizagem significativa ocorra, é essencial que o aluno estabeleça relações efetivas entre um conhecimento novo e algum conhecimento relevante já presente na sua estrutura cognitiva. Dentre os métodos de aprendizagem, podemos destacar o uso da história da matemática, da modelagem, dos jogos e dos recursos computacionais. Quanto ao uso da história da matemática, podemos fazer uma abordagem que humaniza o desenvolvimento da disciplina. É fundamental que os alunos saibam que muitos teóricos, alguns até considerados gênios, tiveram dificuldades no início de sua trajetória acadêmica. Muitas delas relacionadas às metodologias de ensino empregadas por seus professores. Além disso, através da história, é possível mostrar que não somente matemáticos ou teóricos da área foram capazes de produzir conhecimento. Um exemplo disso foi o administrador de propriedades rurais John Napier, que desenvolveu o conceito de logaritmo por conta de sua necessidade em reduzir multiplicações e divisões por operações mais simples. No caso, suas descobertas permitiram substituí-las por somas e subtrações. Outro método de ensino é o uso da matemática desenvolvida por outras culturas, que chamamos de etnomatemática, empregada pelo professor Ubiratan D'Ambrosio. A própria matemática, como aprendemos hoje, é um exemplo de etnomatemática. Apesar de ter se originado e desenvolvido na Europa, ela se consolidou após significativas contribuições indianas e islâmicas. É importante que os educadores tenham em mente que a abordagem escolhida precisa estar embasada nos conhecimentos que os alunos já possuem, para tornar a matemática mais acessível à maioria deles.
Agora que você sabe um pouco mais sobre a história da matemática e sobre a aprendizagem significativa, pode aplicar esses conceitos relacionando os conteúdos da disciplina a exemplos práticos e não somente abstratos. Eu fico por aqui. Bons estudos e até a próxima.